Querido irmão, querida irmã, 33º domingo do tempo comum, o último dos domingos do tempo comum. No próximo domingo, faremos a grande e solene proclamação de Jesus Cristo como Rei do Universo. E enquanto vamos nos preparando para fechar o ciclo deste ano litúrgico, a palavra de Deus hoje também vem nos falar sobre a conclusão. Não tanto da nossa vida individualmente considerada, mas a conclusão da história. Hoje nós temos uma palavra de Deus apocalíptica, mas nenhuma leitura do livro do Apocalipse. Apocalipse, diferente do que muitos pensam, não significa fim do mundo. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, tirar o véu e enxergar, revelar a realidade como ela é. O livro do Apocalipse, escrito por São João, é exatamente a revelação sobre a Jerusalém Celeste, a pátria definitiva. Hoje, mesmo sem ler nenhum trecho do Apocalipse, nós temos a palavra de Deus que nos revela verdades importantes sobre o que nos aguarda, sobre o horizonte da humanidade. E a grande lição deste domingo é exatamente que a última palavra, a palavra definitiva da história humana é a vitória de Jesus Cristo sobre todo o mal, sobre todas as estruturas humanas, sobre todas as limitações do poder humano. Uma vitória plena e eterna do amor que se doa e, na sua doação amorosa, transforma definitivamente as estruturas. A primeira leitura é tirada do profeta Malaquias, uma leitura muito breve, mas muito densa, que assim nos diz: chegará o dia, abrasador como o fogo ardente, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia haverá de queimá-los, diz o Senhor. Não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, para os que temem o nome de Deus, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. O que o profeta está nos dizendo? O destino último da história humana é a destruição da soberba e da maldade. E o triunfo dos que praticam o bem, vivem da fé e fazem a justiça. Esse dia eterno, quando o tempo já não mais for uma realidade imposta, trará a salvação. Como é belo o profeta que nos anuncia a morte da maldade e da injustiça. No Evangelho, nós temos um longo discurso de Jesus no capítulo 21, segundo São Lucas, que é justamente conhecido como Pequeno Apocalipse. É o Apocalipse de Jesus. Aquele livro do Apocalipse da Bíblia, como já disse, foi escrito por João, o mesmo João Evangelista. Aqui nós temos essa espécie de Apocalipse de Jesus. E o que Jesus faz aqui é balançar, abalar, chacoalhar profundamente as realidades humanas. E Jesus, então, hoje nos ensina com uma força extraordinária que tudo aquilo que nós consideramos como poderoso, potente e até de certo modo imperecível, inacabável, invencível, será reduzido a nada pela força da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado é o Senhor do tempo e da história. É o que nos dirá a palavra de hoje. Jesus faz então esse discurso dirigido a algumas pessoas que estavam ali comentando do templo e abala 3 realidades. Veja como é forte. A religião, a política e até a natureza. Religião, política e natureza. Aspectos essenciais da existência. Jesus os balança e coloca a ressurreição como superior a essas 3 realidades.
Qual é o contexto? Algumas pessoas estavam contemplando o Templo de Jerusalém, que era muito belo, era considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Muitos, inclusive, dos seguidores de Jesus, ficavam ali boquiabertos diante da beleza do Templo de Jerusalém, sobretudo naquele contexto histórico em que o templo havia recebido uma beleza externa ainda maior por ordem dos poderosos daquele contexto. Jesus, se colocando ali, junto com aquelas pessoas que contemplavam a beleza do templo, dirá: vocês se admiram com estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Nós já nos acostumamos com essa fala de Jesus, mas certamente foi terrível e negativamente impactante naquele momento. Vamos fazer uma comparação. Eu vivo aqui em Brasília, que tem uma das catedrais mais icônicas do mundo, é a obra arquitetônica mais conhecida de Brasília e a segunda mais conhecida do Brasil depois do Cristo Redentor. É como se eu, trazendo os meus parentes de fora de Brasília, me colocasse ali diante da catedral e com aquelas colunas de concreto armado, curvas, e Jesus chegasse, nos visse admirando a beleza da Catedral Nossa Senhora Aparecida e dissesse: estão achando bonito? Vai tudo se acabar. Essa catedral será destruída. Ou mais ainda, como se estivéssemos ali na Praça de São Pedro, no Vaticano, contemplando aquela cena absolutamente inigualável, extraordinária da Basílica de São Pedro, a maior do mundo, e Jesus chegasse e dissesse: estão achando bonita a Basílica de São Pedro? Não vai ficar nada. Vai tudo ao chão. Por óbvio, mexeu com o sentimento daquela gente. O que Jesus queria dizer? Aquela concepção de religião baseada no sacrifício, construída ao redor de um templo de pedra vistoso, não era a visão definitiva da religião. E mais ainda, Jesus coloca a sua ressurreição acima da religião, a ponto de dizer que o templo, mais importante símbolo religioso da religião, inclusive que o próprio Jesus professava, não ficaria de pé. A casa de culto a Deus seria destruída, como de fato foi, poucos anos depois. Qual é o verdadeiro templo, o único que permaneceu de pé? Escutamos no Evangelho do domingo passado. Ele falava do templo do seu corpo. Jesus ressuscitado é Ele mesmo a única religião indestrutível. Portanto, Jesus abala o sistema religioso para dizer que a ressurreição é o fato central da fé e que qualquer religião que se pretenda definitiva, ou ao menos que não queira ser jogada abaixo, como foi o Templo de Jerusalém, só pode partir da verdade fundamental da ressurreição de Cristo, que conquista o paraíso para toda a humanidade e conquista também para nós a oportunidade da ressurreição. Jesus irá mais adiante e dirá: um povo se levantará contra um outro povo, um país atacará outro país. Nós estávamos num contexto em que as pessoas eram, como nós hoje somos, muito aficionadas pela política, gostavam de discutir a política. Quem é que sairia vitorioso? Era Roma? Seriam os judeus? O Império Romano se expandia, também perdia algumas de suas fronteiras. Como é que ficaria? A política também era um tema que borbulhava naquele tempo, como é também até hoje. E num tempo em que Roma ia se expandindo e parecia ser um império absolutamente indestrutível, Jesus então coloca em xeque a política e diz também que não haverá
esses vitoriosos definitivos. E, de fato, né, algumas décadas depois, alguns séculos depois, o Império Romano vai ruir completamente, dele nada ficou, senão alguns monumentos que hoje a gente olha e admira. Jesus, então, põe a política, vista naquele momento, sobretudo na perspectiva do Império Romano, como uma realidade invencível. Jesus põe abaixo e a sua ressurreição sobressai acima, inclusive, da política. E Jesus vai mais longe e fala agora da natureza, dirá: haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas, grandes sinais serão vistos no céu. A natureza sairia do seu rumo, do seu eixo. A natureza, que sempre foi cultuada como a realidade mais estável e soberana de todas, desde as primeiras religiões surgidas na humanidade. Nós pensarmos, por exemplo, todo o sistema religioso da Grécia e de Roma, baseado no politeísmo, diversos deuses se confundiam com a própria natureza, o trovão, o mar, a chuva, a onda, o vento, o sol. A natureza, então, sempre figurou para o ser humano como uma realidade intransponível. E Jesus aqui balança as estruturas da natureza. Jesus fala ainda que haverá perseguição aos que têm fé. Sereis presos, perseguidos, entregues às sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Jesus, então, põe em xeque a religião, a política, a natureza. Com qual finalidade? Com qual objetivo? Dar a grande lição de hoje. Jesus dirá exatamente que tudo isso vai acontecer e, muito ao contrário do que poderia parecer, nos causar desespero, preocupação, medo, angústia, Jesus diz: vocês não perderão um só fio de cabelo da sua cabeça. Permanecendo firmes, ireis ganhar a vida. Permanecendo firmes, ireis ganhar a vida. Jesus ainda nos alerta para o cuidado que devemos ter com aqueles que usam o próprio nome de Jesus, isso aconteceu nos últimos 20 séculos e continuará certamente acontecendo, e desejam manipular os outros, desejam criar espetáculos às custas da destruição do mundo, da vinda de Jesus, do próprio poder, tanto de Deus quanto das trevas. Jesus diz: cuidado para vocês não serem enganados. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não fiquem apavorados. Essas coisas acontecerão, como estão acontecendo. Temos hoje 9 guerras, mais de 50 conflitos armados, sem falar da violência urbana, realidades tristes espalhadas por todo o mundo. Mas o que Jesus hoje quer nos dizer é: todo esse mal, toda essa destruição, toda essa dificuldade, todas essas limitações, toda essa fragmentação humana, toda essa instabilidade da organização humana não é a última palavra. Não será o fim, Jesus nos diz hoje. Qual é o fim? Diremos no próximo domingo. A grande proclamação de Jesus Cristo como Senhor do tempo e da história, Rei do universo. Jesus ressuscitado, que venceu a morte. Jesus ressuscitado, que em si mesmo encarna a ressurreição também dessas 3 realidades. Morto pelos religiosos do seu templo, ressuscita do seu tempo, ressuscita como o templo definitivo. Morto pelos políticos do seu tempo,
sobretudo diante do poder de César, simbolizado naquela região por Pôncio Pilatos, Jesus ressuscita, mostrando que César já não tinha mais a última palavra. César disse: crucifica-o, e o crucificado agora está andando, pregando e realizando grandes feitos por aí. Jesus vence também a natureza, o seu corpo morreu, a sua morte foi real, ficou dias no túmulo e agora ressuscitado. Acima da religião, acima da política, acima da própria natureza, Senhor de tudo e de todos, centro da história, centro da existência humana. Por essa razão, hoje nós olhamos para Jesus com um amor profundo, com uma gratidão profunda, com uma veneração profunda, sabendo que Ele, que está acima de todas as realidades, nos ama imensamente e venceu todas essas realidades justamente para garantir que você e eu pudéssemos alimentar a esperança que não decepciona, a esperança de um Deus amoroso e poderoso que caminha conosco e que prepara para nós um lugar no paraíso. O último aspecto que eu destaco é o alerta que Paulo nos faz hoje, escrevendo à comunidade de Tessalônica, e ele diz de forma muito prática que ninguém pode viver no ócio, ninguém pode ser vagabundo, desculpe o termo, ninguém pode ficar por aí só surfando a onda dos outros, vivendo às custas dos outros. E Paulo, então, hoje diz uma das suas frases mais famosas e também mais diretas, mais francas. Ele diz: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ou seja, cada um deve dar a sua parcela de contribuição para o próprio sustento, para o crescimento da sociedade, para a edificação do reino de Deus. Nada de ir na carona dos outros, nada de ir simplesmente aí pegando carona naquilo que os outros vão fazendo, sem dar a sua parcela de esforço, de dedicação, de sacrifício por si mesmo e pelo outro, para uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, mais fraterna, e para que o reino de Deus se realize desde já na realidade em que nós vivemos, para que nós possamos construir também a nossa adesão ao paraíso já conquistado por Jesus na cruz. Que o Senhor nos ajude, então, a sermos fiéis a Ele e fecundos em frutos de bem para a humanidade. Bom domingo e boa semana.